Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a carta à terceira igreja de Apocalipse, que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 12 ao versículo 17, que nos diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nesta carta, em que Jesus fala com a igreja de Pérgamo, está havendo uma exortação para que aquela igreja, que é uma igreja batalhadora, é uma igreja que está num centro de conflito. Pérgamo era a cidade em que a adoração ao imperador era o centro desta adoração. Por isso que Jesus fala com esta igreja que ali está o trono de Satanás, porque com certeza, por ser o centro de adoração ao imperador, haveria todo o apoio, haveria toda a restrição à fé em Jesus, porque na verdade, como o imperador era adorado como um Deus, os cristãos que recusavam e não adoravam ao imperador, porque eles tinham um Deus vivo, eles tinham um Cristo vivo, e eles tinham um Cristo que batalhava por eles. O cristão fiel a Cristo no mundo, ele não está sozinho.
ele está em meio às lutas, às batalhas. O próprio Cristo declarou no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, 14 e 30, que Satanás é o príncipe deste mundo. Ora, se ele é príncipe, é controlador. E é por isso que o mundo vive em grandes violências, em grandes conflitos. Hoje nós, no século 21, estamos deparando com violências e mais violências, em que as autoridades, elas por mais que atuam, elas não conseguem conter a violência. Hoje, as drogas é um recurso utilizado para justificar uma violência, para justificar uma morte. A pessoa simplesmente diz que estava sob o efeito das drogas e pronto, ela já está livre. Mas é uma ação demoníaca, é uma ação diabólica, no meio de um mundo pervertido, no meio de um mundo de pecado, no meio de um mundo que zomba de Deus, zomba de Cristo. A palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, é o nome sobre todos os nomes, é um nome que deve ser reverenciado, que deve ser adorado, porque Ele é um Cristo vivo. Por isto, é natural que aqueles que guardam a palavra, como estava acontecendo ali com a igreja de Pérgamo, eles estavam guardando a palavra, batalhando pela palavra, e Jesus faz menção a um servo fiel que morreu por ser testemunha dele. Antipas, disse Jesus, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja que há uma repetição, que Satanás habitava naquela cidade. Há uma repetição para demonstrar a intensidade da ação demoníaca e diabólica sobre aquela cidade. Aqui também, mais uma vez, Jesus condena a idolatria. O que é uma idolatria? A idolatria é tudo aquilo que a pessoa deposita a sua confiança nela. A idolatria, há umas décadas atrás, a igreja romana era combatida veemente, porque ela apresentava através dos seus santos que são canonizados através do Papa como um Deus. A Bíblia condena, porque nenhum morto vai voltar para ajudar o vivo. Imagine se algum morto tivesse condições de retornar a este mundo, o que seria daqueles que são mortos traiçoeiramente? Aqueles são mortos na violência, aqueles são tirados da sua vida quando eles não queriam perdê-la. Imagine se estes mortos pudessem voltar, o que seria deste mundo? O que seria dos vivos? Uma tragédia. Em Hebreus 9, 27 nos declara que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Não se iluda, você que está consultando mortos, você não está consultando mortos, você está consultando demônios. Estes que representam mortos, não são os mortos, são demônios. A Bíblia, a palavra de Deus, nos registra que o único que morreu, ressuscitou, está vivo, é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos em toda a Bíblia homens e mulheres, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que deram a sua vida pela causa,
pelo testemunho deste Deus vivo, deste Deus criador dos céus e da terra, que mesmo você não aceitando, não admitindo, Ele é o Deus que te criou, Ele é o Deus que te dá o ar que você respira, Ele é o Deus que permite a tua vida. Crendo ou não, Ele é. E estes que deram a vida por este Deus se tornaram testemunhas. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós temos ali uma galeria da fé de homens e mulheres que não amaram a própria vida, e inclusive alguns deles foram cerrados pelo meio, mas não negaram a sua fé neste Deus. É isto, só Jesus é Deus. Não adianta a religião estar criando deuses. Não adianta as religiões estarem criando ídolos. O ídolo não é só uma imagem de escultura. O ídolo é um objeto. E hoje, lamentavelmente, em muitas igrejas que se dizem evangélicas, estão negociando. Este não é o evangelho de Cristo. É o evangelho da negociata. As pessoas tomam algum objeto, recebem alguma coisa e pagam por ele, porque se não pagar, Deus não vai abençoar. A bênção de Deus em Cristo é pela fé. E nós, crendo em Cristo, nós buscamos a bênção que precisamos. Jesus declarou no Evangelho de João 14:12, e farão as obras que eu faço, e maiores do que esta farão, porque eu vou para o meu Pai. Não há nenhum registro nos evangelhos que um dia Jesus passou e a sua sombra curou alguém. No entanto, no livro de Atos nos é registrado pelo doutor Lucas, evangelista, que a sombra do apóstolo Pedro, quando passava, curava os doentes, curava os enfermos, num cumprimento da promessa de Jesus. E esta promessa está com a igreja de Jesus. Antipas foi morto. Aonde Satanás habitava. Mas não era só isto. Não era só idolatria. Havia também aqueles mestres que estavam ensinando a perversão. E Jesus coloca aqui como exemplo que eles estavam seguindo a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta de aluguel. Era um profeta que foi chamado, foi pago por um rei estrangeiro, Balaque, para destruir a Israel. E por dinheiro, Balaão levou Israel à idolatria, levou Israel à corrupção, levou Israel à destruição. E hoje, muitos líderes também estão levando muitos e muitos para a perdição eterna, por causa do dinheiro, por causa da falsa doutrina, por causa da perversidade que muitos estão aceitando e permitindo, dizendo não, nós estamos no século 21, nós estamos no mundo avançado, então hoje pode, isso que não podia antes pode. O evangelho não mudou, Cristo não mudou, a palavra de Deus não mudou, e a fé também não mudou. O conflito no mundo sempre existiu, existirá, irá existir enquanto a igreja não for arrebatada. Aqueles que querem servir a Cristo deverão estar moldados dentro do evangelho de Cristo, de conformidade à vontade de Cristo. E qual é a promessa? Jesus não está combatendo a igreja, veja bem, ele está combatendo aqueles que se perverteram. Assim também
diz o versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Estes eram outros pervertidos, eram aqueles que admitiam adoração aos anjos, eram aqueles que pregavam também um outro evangelho e negavam o evangelho de Cristo. E isto parte sempre de lideranças que começaram na fé em Jesus, daqueles que conheceram a verdade e depois, por interesses pessoais, mudaram o seu rumo, perderam a sua fé e caminharam no engano, na mentira e na falsidade. Mas Jesus faz um apelo: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra quem? Contra aqueles que estavam pervertendo a verdade, contra aqueles que estavam levando as almas preciosas para o fracasso, para a destruição. É contra esses que Jesus batalha, e Jesus faz uma exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esta pedra branca significa o vencedor da fé. Vai receber algo precioso. Esta pedra branca representa algo precioso para aquele que teve o seu triunfo na sua fé em Jesus. Feche os seus olhos, quero orar com você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, Senhor, este lar, esta família, esta vida, Senhor, que nos assiste neste momento, que ouve dessa Tua palavra, Senhor, através da internet. Senhor, coloca as Tuas mãos nesta hora, coloca a Tua bênção, vem de encontro, Senhor, a cada necessidade. Aqueles que estão sentindo o desejo, a necessidade de retornar à sua fé original, que o Teu Espírito Santo possa estar passando virtude, passando poder, Senhor, para que voltem a Ti, para que se arrependam e novamente tenham uma caminhada de fé para o triunfo da fé, para receber esta pedrinha branca que Tu tens para dar para todo vencedor. Visita nesta hora aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados. Toca com a Tua bênção nesta hora, e mediante o Teu tocar, haja cura, haja saúde, haja libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Volte a estar conosco no próximo programa. Mais uma bênção do Senhor Jesus para você e sua família.